Eu saúdo os amados irmãos com a graça, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Jonas. Vamos aprender um pouco sobre o livro de Jonas. Não tudo, porque necessitaria de muito tempo. Mas vamos fazer uma síntese do livro de Jonas. Começando pelo nome do profeta. Quem foi o profeta Jonas? Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel, Jeroboão II. Em meados do século 8 a.C., Jonas era filho de Amitai, como está aí no capítulo 1, versículo 1, filho de Amitai. Ele veio de Gad-Efer, uma aldeia de Zebulon, situada nas vizinhanças de Nazaré. E o nome do livro é o nome dele, Jonas, e que é o quinto dos 12 profetas menores. Esse livro é datado da data de 785 a 760 anos antes de Cristo. Então, irmãos, livro de Jonas é um livro muito conhecido, a história de Jonas, um livro muito comentado, é muito falado. Mas hoje nós vamos aprender algo tremendo no livro de Jonas. Tremendo, porque esse livro, como todos os livros, tem um propósito. O propósito do livro de Jonas é mostrar, é revelar a manifestação da graça, da misericórdia de Deus. Então, vemos graça no Antigo Testamento? Sim, no livro de Jonas nós vamos ver isso. Mas primeiro, nós conhecemos o relato da vida de Jonas. Jonas recebe, no capítulo 1, no versículo 2, a primeira ordem de Deus: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus dá uma ordem para Jonas: levanta-te e vai. O verbo está no imperativo, vai. É uma ordem, ide, vai lá. Prega. E qual era a pregação que Jonas tinha que pregar lá? É uma pregação de condenação. Aquela cidade estava condenada. E Jonas faz o quê? Jonas foge. Ao invés de cumprir o mandado de Deus, a ordem de Deus, ele foge. E aí começa. Jonas entra no navio e Deus manda uma tempestade, lá onde estava o navio no mar. E aquela tempestade, os marinheiros começaram a conversar entre si para saberem o porquê daquela tempestade. Jonas vai para o porão do navio, fica lá dormindo tranquilo, eles começam a conversar entre si, eles lançam sorte para ver aonde vai parar e para descobrir quem era. Começaram a jogar as suas fazendas, aquilo que eles podiam jogar fora para aliviar o navio, porque estava uma tempestade muito feia, o navio estava a ponto de se afundar. Moral da história, chega-se ao entendimento que Jonas era o culpado de tudo aquilo. Irmãos, abrindo um parênteses aqui, toda vez que nós fugimos da presença de Deus, da ordem de Deus, Jonas estava debaixo de uma ordem: levanta-te e vai. Jonas fugiu. Toda vez que isso acontece na nossa vida, que nós fugimos, pode esperar que vem coisa ruim por aí, nas nossas vidas, porque nós fugimos da presença do Senhor. E nós aprendemos com Jonas, que quando isso acontece, vai nos acontecer algo de ruim. Mas graças a Deus, nós vamos ver daqui a pouco 6 milagres aqui no livro de Jonas, e Deus ele vai providenciou tudo aquilo ali para Jonas. Agora Jonas vai ser jogado no mar. Jonas fala, ele mesmo fala, ele reconhece e fala: olha, me lança no mar. Assim que eles jogam Jonas no mar, que Jonas é lançado no mar, no versículo 12, ele disse: e ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas reconhece que por causa da fuga dele, da presença de Deus, da ordem de Deus, aconteceu tudo aquilo. As ondas grandes vêm.
contra aqueles que fogem da presença do Senhor, da vontade do Senhor, da ordem do Senhor. As ondas vão crescer, as ondas vão vir altas na sua vida, meu irmão, te prepara. Te prepara, não fujas da presença do Senhor, por nada. A ordem de Deus, por mais dura que ela seja, é melhor nós cumprirmos do que nós desobedecermos. Estamos vendo aqui com Jonas que ele mesmo reconhece que por minha causa é que está acontecendo tudo isso aí, porque ele fugiu da presença do Senhor. Jonas então é lançado ao mar. Deus agora faz mais um milagre. Ele agora providencia um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas fica ali 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até que Jonas cai em si, se arrepende e ele então ora ao Senhor. Deus então vai falar mais um milagre. Deus dá uma ordem para o peixe, no versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Deus foi providenciando tudo para poder, no final, nós vamos ver a manifestação da graça, da misericórdia do Senhor. Irmãos, Jonas então recebe no capítulo 3, mais uma vez, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Qual foi a pregação que Deus disse para ele? É a pregação da condenação. Aquela cidade estava condenada. E como nós vemos aqui, Jonas então se levanta, ele vai a Nínive, segundo a palavra do Senhor, no versículo 3 do capítulo 3. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Vocês têm 40 dias. É o prazo que Deus está dando para vocês. Eu não sei qual é o prazo que Deus está dando para você se converter, para você voltar, entrar na linha, você voltar para a presença do Senhor. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você, minha irmã. Qual é o prazo? Você sabe do que Deus está falando para você através da palavra dele aqui do livro de Jonas. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, mas é um Deus também de justiça. Então, te prepara, meu irmão. Deus estava dando através da fala do profeta Jonas, da pregação dele, que eles tinham 40 dias. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E o que acontece naquela cidade? Aquela cidade se converte. A palavra chega até o rei, e até o rei da cidade. Nínive foi uma grande cidade da Assíria e se tornou a grande capital da Assíria. Nínive foi essa grande cidade. Era uma potência naquela época. Era uma potência. Nós podemos ver que Nínive também, nós podemos ver que ela se tornou a grande capital da Assíria. Mas era uma cidade perversa. Era uma cidade perversa. Nínive era a cidade mais importante da Assíria e em breve se tornaria a capital do imenso império assírio. Porém, Nínive era uma cidade perversa. Irmãos, então nós vemos que Jonas vai lá, prega a palavra como Deus falou pela segunda vez. Não tinha como ele fugir da ordem de Deus, do mandado de Deus. E aquela cidade então se converte. Irmãos, era para Jonas se alegrar. Era para Jonas se alegrar. Irmãos, aqui nós descobrimos o porquê que Jonas fugiu. Estudando este livro eu descobri por que Jonas fugiu. Sabe por que Jonas fugiu, irmãos? Porque aquele povo, embora não pertencesse ao povo de Deus, era uma cidade, como nós vimos aqui, era uma cidade perversa. Deus manda então pregar a palavra dele lá, que dentro de 40 dias ele iria destruir aquela cidade. Mas eles se arrependem. Jonas então, nós podemos ver aqui no capítulo 4 o descontentamento de Jonas.
Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E ele orou no versículo 2 do capítulo 4, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Olha, Jonas não gostava daquele povo, por isso que ele não quis ir para lá. Por isso que ele não quis ir para lá. Ele não gostava daquele povo. Como nós vimos aqui, era uma cidade perversa. Irmãos, nesse ponto, então Jonas, nós vimos aqui o motivo porque Jonas não foi da primeira vez, ele não quis, ele fugiu. Mas quando Deus tem um propósito, você pode fugir para ser engolido por um grande peixe, você pode ir para onde você quiser, não tem como fugirmos da presença do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está aqui agora conosco. Ele está aqui agora comigo gravando esse vídeo. E Ele está agora aqui com vocês estudando essa palavra. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, em todo tempo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não tem como fugir. Jonas tentou, mas na segunda vez ele se arrepende. E ele então vai lá e prega. E acontece, era para Jonas ficar alegre, feliz. Irmãos, é para nós ficarmos felizes. Quando se converter alguém que talvez não joga na sua sociedade, não é seu amigo, talvez seja até inimigo, mas se converteu, é para você ficar alegre, não triste. Jonas ficou triste porque aquela cidade se converteu. Ele diz isso nas palavras dele, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Jonas preferiu a morte, irmãos, porque aquela cidade se converteu, mas era para ele sentir o contrário. É para nós sentirmos o contrário. É para você se alegrar quando alguém se converter que não joga no seu time, que não é da sua área, mas é para você se alegrar quando você vê o perdido se convertendo, é para nós nos alegrarmos quando nós virmos, os perdidos se convertendo. É para isso que a palavra de Deus é pregada, para que haja salvação. E eu estou maravilhado com este livro, porque embora já tenha lido ele várias vezes, mas agora fazendo este estudo mais minucioso e assim de uma forma muito sucinta, rápida, deu para perceber a grande misericórdia do Senhor pelos perdidos. Mesmo que não seja como Nínive, sendo a capital da Síria, não era povo de Deus, muito pelo contrário, era um povo inimigo. Mais tarde a Síria vai invadir Israel, mas Deus foi lá para poder salvar aquele povo. Amados, eu vejo aqui o maior propósito deste livro. Mas antes, Jonas, ele sai da cidade, ele arma uma cabana. Ele arma uma cabana e fica lá esperando para ver o que vai acontecer. Como está aqui no versículo 6. No versículo 5, saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ficou lá para ver o que vai acontecer, o que vai ser dessa cidade aí. O que vai ser? O Senhor Deus fez nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta secou. E aconteceu que, aquecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com
toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. O cara gostava de pedir a morte, hein? Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfades a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite desapareceu. Eu vou parar aqui porque o versículo chave do livro é o 4:11. O versículo chave. Como eu falei, tem 6 milagres aqui dentro do livro. Primeiro, capítulo 1, versículo 4. Deus enviou uma violenta tempestade. Tudo foi Deus que providenciou. A tempestade foi Deus que providenciou. Deus que providenciou um grande peixe para engolir Jonas. Tem gente que fica discutindo o nome do peixe. Eu não quero nem saber o nome do peixe. Para Deus não há impossível. Eu estudei vários teólogos, fica um estudando se isso foi verdade, se não foi. Eu não quero nem saber. Eu quero saber que Deus providenciou um grande peixe. E Lucas 1,37 diz que para Deus não tem impossível. Para Deus tudo é possível. Deus faria qualquer pessoa viver dentro de qualquer ambiente. Irmãos, pode cair dentro de uma fornalha ardente acesa, aquecida 7 vezes mais. Mas se você estiver com Jesus, se ele estiver junto com você, pode jogar lá dentro. Não vai acontecer nada. Pode jogar numa cova no meio do mato, como foi jogado José. A Bíblia não revela o que tinha lá dentro. Possivelmente tinha lá aranha, escorpiões, cobras. Ele foi jogado lá. Mas Deus era com ele. Pode ser jogado numa cova de leões. Aí a Bíblia fala que tinha leões. O que é um ser humano diante de um leão? Nada. Um tapa de um leão já era. Mas se Deus estiver junto, irmão, pode jogar lá. E por que não? Um grande peixe. Jonas sobreviver 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Para Deus não há impossíveis. Eu não fico preocupado com o que muitos teólogos falam. Se isso foi verdade, se não foi, ficam conjecturando. Para mim, o que importa é que Deus providenciou um peixe para salvar a vida de Jonas. E se for possível para salvar a sua vida, ele vai providenciar algo inimaginável, que você nem imagina, para salvar a sua vida, porque a sua vida é muito preciosa para ele. Amém, irmãos? Então, mais outro milagre. Deus ordenou o peixe que vomitasse Jonas. Deus tem um propósito em tudo que ele faz. Teve a hora de um peixe para tragar Jonas, para que ele sobrevivesse. Depois teve a hora, o momento de esse peixe vomitar Jonas. Deus ainda tinha um propósito na vida de Jonas. Deus fez nascer uma planta frondosa para abrigar Jonas. Tudo, olha só os propósitos de Deus. 4:6. Deus enviou um verme para consumir. Tudo foi Deus. Tudo é milagre. Deus enviou um vento oriental e o sol queimou a cabeça de Jonas. 4:8. Aqui estão os milagres. Mas agora eu quero voltar para o versículo 11 do capítulo 4, que é o versículo chave do livro. Jonas teve compaixão de uma aboboreira que cresceu num dia e morreu no outro. Tudo de acordo com a providência de Deus. Jonas teve, Deus fez aquilo para poder mostrar para Jonas. Você tiveste compaixão, no versículo 10, tiveste compaixão da aboboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E aí vem o versículo 11, que é o chave, a manifestação da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Olha a manifestação do amor de Deus. Olha a manifestação do amor de Deus, que coisa tremenda, irmãos. Irmãos, o propósito do livro de Jonas é mostrar a extensão da graça de Deus, da sua misericórdia. A mensagem da salvação é para toda a humanidade. Jonas dá a entender, percebemos que Jonas achava que a salvação era só para os judeus.
só para o seu povo. Ele, como sendo judeu, era só para eles. Deus mostrou para Jonas que a salvação dele é para todo aquele que nele crê, para toda a humanidade, para todos quantos crerem no Senhor. Ele veio para salvar a todo aquele que estava perdido, todos quantos ouvem a sua voz e dão crédito e creem na sua palavra. Ele queria mostrar isso, e através do livro de Jonas, este é o maior propósito do livro. Deus manifestando a sua misericórdia por aquela cidade. Uma cidade, como eu falei, uma cidade perversa. Era uma grande cidade, a cidade mais importante da Síria, né? Que breve se tornaria a capital da Síria, porém Nínive era também uma cidade perversa. No versículo 1, quando Deus dá a primeira ordem para Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Essa palavra malícia, aquela cidade era tudo isso de ruim que nós podemos imaginar que está embutido nessa palavra malícia. Adultério, idolatria, perversidades, tudo havia naquela cidade. Mas Deus veio para salvar também aqueles. Irmãos, não importa a situação em que você se encontra, não importa a situação em que você se encontra, volte para o Senhor. Ele quer salvar a sua vida. E através da sua vida, Ele quer salvar a sua casa toda. Ele quer salvar toda a sua parentela. Ele quer salvar a todos quantos aonde você tem acesso. Ele quer salvar através de você, através de Jonas. Jonas relutou, mas não tem como relutar contra o Senhor. Mais cedo ou mais tarde Jonas teve que entrar, teve que aceitar o convite dele. Jonas se arrepende. E na segunda vez que a palavra veio a Jonas, levanta-te e vai, e prega. Só não podemos, irmãos, relembrando aqui, fazer como Jonas entristeceu porque a cidade se converteu. Nós temos que nos alegrar. Já pensou bem, Muriaé toda convertida através da sua pregação, através da pregação dos irmãos, dos membros da Igreja Batista Central, da nossa igreja? Que bênção! Através da Igreja Batista Central de Muriaé, Muriaé está se convertendo. Aleluia! Glória a Deus! E a cidade de Nínive tinha a mesma quantidade de habitantes que talvez tenha Muriaé hoje, em torno de 120. Nínive tinha 120 mil habitantes, como fala aqui. Muriaé, não sei se está próximo disso, mais ou menos, colocando Muriaé no lugar da cidade de Nínive. É para a nossa igreja, é para você, meu irmão, é para você se alegrar com essa mensagem que você prega e que você vai vendo a conversão. É para você entristecer, ficar triste como Jonas, não. Para você se alegrar. Dá muito glória a Deus, porque tem gente se convertendo com a palavra, com o ide que Deus te ordenou, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aleluia. Irmãos, para encerrar, eu quero contar uma parábola. Jesus contava parábolas. Eu quero contar uma parábola. Numa cidade, morreu um jovem. E este jovem morreu, e o crime dele certamente era crime de condenação de forca. Ele ia ser morto. Aquela cidade se compadeceu, ficou com dó daquele rapaz e foi junto ao governador interceder por ele, para o governador ter misericórdia. O governador o governador daquela cidade, falou, eu vou perdoar esse jovem, mas eu quero ir lá saber, quero ir lá conversar, eu quero ir lá conhecer esse jovem. E ele se disfarçou de pastor, ele escreveu a carta de perdão, colocou dentro da Bíblia e foi até a penitenciária onde estava esse jovem preso para conhecer ele. Mas ele já foi com o perdão para aquele jovem. Mas ele disfarçou de pastor, vestiu roupa de pastor e foi. Chegou lá, quando o jovem viu ele, o jovem já começou a praguejar, começou a cuspir nele. Sai daqui, eu não quero nada contigo, eu não quero te ouvir. Jovem, eu tenho algo importante para você aqui. Me ouça, eu não quero te ouvir, vai embora.
E ele foi embora. O carcereiro falou para aquele jovem, olha, você é muito burro. Você sabe quem era aquele? Aquele era o governador disfarçado de pastor, e dentro daquela Bíblia que estava na mão dele tinha uma carta de perdão para você. No dia da morte, no dia da forca dele, deram a palavra para ele, a última chance para ele falar a última palavra. Ele falou, eu quero dar uma palavra, principalmente para os jovens. Grave isso, meu irmão. Grave isso. Olha a palavra que ele deu antes de morrer. Eu sei que daqui a pouco eu vou morrer. Mas eu sei também que eu não vou morrer pelos crimes que eu pratiquei. Eu vou morrer pelo perdão que eu recusei. É impressionante, cara. Ele teve essa consciência. Ele teve essa consciência. O carcereiro falou para ele, olha, você é muito burro. Você não quis dar ouvido? Dentro daquela Bíblia que estava na mão daquele pastor disfarçado, que era o governador, estava ali a carta de perdão. E por isso, na última palavra dele, ele falou, jovem, eu sei que daqui a pouco eu vou morrer, mas eu não vou morrer pelos crimes que eu pratiquei, eu vou morrer pelo perdão que eu recusei. Eu acho isso muito forte. Eu acho isso muito forte. Nós não vamos para o fogo eterno, para o fogo de enxofre, pelo que nós praticamos, pelos pecados. Porque talvez estaríamos dando status para a obra. A obra não tem poder para salvar. Mas aquele que vai para lá é porque recusa a graça, recusa o perdão de Deus. Aquela cidade, irmãos, a cidade de Nínive, ao ouvir a mensagem pregada por Jonas, ela se converteu. O rei, quando a palavra chega ao rei, todos começaram a jejuar. E Deus viu aquilo. E Deus aplacou a sua ira para com aquela cidade. Aleluia. Irmãos, não recuse a graça. Não recuse a misericórdia do Senhor. Ele quer, para mim, a mensagem central do livro de Jonas não é a história de Jonas que recusou o mandado de Deus, entrou no navio, foi para a boca do peixe, o peixe vomitou ele. Irmãos, para mim não é nada disso. Para mim é o último capítulo, 4, versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Aqui está a chave do livro, a misericórdia do Senhor, a manifestação da graça, da misericórdia do Senhor. Jesus quer salvar. Ele continua com o mesmo desejo que ele tinha quando ele pisou a essa terra fisicamente. Ele continua. Ele deu, no capítulo 28 de Mateus, ele disse para os discípulos, e hoje os discípulos dele não é mais aqueles da época, somos nós. Ide por todo o mundo, ide, e pregai o meu evangelho a todos. Pregai o meu evangelho a todas as nações. Ensinai, ensinar a palavra de Deus. Irmãos, a única verdade que nós temos, a única verdade que nós podemos apegar, que nunca vai nos decepcionar, é a palavra do Senhor. É a palavra dele. E a graça dele é tão vívida nesses nossos dias, ela é tão real. Olha para dentro de você agora. Você é alguém que merece o perdão de Deus? É alguém que merece a graça dele? Eu mereço a graça do Senhor? Mas não é questão de merecer ou não merecer. O Senhor te ama incondicional. O Senhor te perdoa. Ele quer fazer isso, ele quer sarar. Ele quer te sarar. Irmãos, aquela palavra, só para poder fazer o fechamento aqui, a misericórdia do Senhor está sendo manifestada. Nós temos que fazer 4 coisas, que está lá, segundo Crônicas 7,14, que é muito falado. Deus está se tratando e quer se tratar com a igreja dele nesses últimos dias. Se o meu povo, ele não está falando para ímpios, é o meu povo, é a igreja dele. O que nós temos que fazer? O que é um verbo, irmãos?
O verbo é uma ação. Eu aprendi isso quando eu estudei português. O verbo é uma ação. Qual é a ação que nós temos que fazer? Humilhar. Colocar na total dependência do Senhor. Humilhar é saber que eu não posso nada sem a presença de Jesus na minha vida. João 15,5. Sem mim nada podeis. Orar. Nós precisamos de ser pessoas de oração. Buscar a face do Senhor verdadeiramente. E se arrepender dos nossos maus caminhos, como fez a cidade de Nínive, se arrependeram dos seus maus caminhos. Aí está escrito no texto lá, Deus falando, então, depois que nós fizermos isso, então eu ouvirei dos céus. Ele está dizendo que vai ouvir dos céus. E finalizando o versículo, ele diz que então eu vou sarar a sua terra. A terra que ele quer sarar é o seu coração, é a sua vida, a sua casa. Ele quer sarar você, mas você precisa se humilhar. Você precisa humilhar como fez os ninivitas. Ao ouvirem a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus, era uma mensagem de condenação, uma mensagem dura. O que eles fizeram? Correram para o jejum, saco, cinza, até o rei, até os animais, não vai dar comida para animal, nada, parou tudo. Se humilharam. Eles começaram a orar, buscar a face do Senhor. E eles se arrependeram dos seus maus caminhos. Aleluia. Eu quero orar por você agora, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos pela bênção do estudo da Tua Palavra, Pai. Quantas bênçãos o Senhor está nos dando neste momento. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos. Te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja capacitando cada um, Pai. Que o Senhor esteja capacitando, dando capacidade, dando sabedoria para pregar o Teu Evangelho, dando coragem, ó Pai, animando os Teus filhos a cada dia para pregar o Teu Evangelho, Pai. Assim como Jonas, na segunda vez que foi dado a ordem a ele por Ti, ó Deus, para pregar o Teu Evangelho, ele foi, pregou e aconteceu, Pai, arrependimento de vidas. Que assim possa ser também com cada um de nós, que possamos pregar o Teu Evangelho para que vidas e mais vidas venham a se salvar ouvindo a mensagem do Teu Evangelho, Pai, a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa, com a sua família, hoje e para todos sempre, que todos digam amém e amém.